amiguinhos do meu canal do YouTube. Bom, esse é um assunto que já é velho. Na verdade eu já queria ter gravado sobre isso no meu canal antigo, já há bastante tempo, né? Eu já tinha pensado em gravar sobre isso, já tinha até iniciado um roteiro há muito tempo atrás, mas acabei não fazendo. E recentemente o assunto voltou à tona e eu lembrei que eu devia gravar um vídeo sobre isso, que eu já tinha me preparado para gravar um vídeo sobre isso, né? Bom, antes de mais nada eu queria dizer para vocês, recomendar, vou deixar aqui o link aqui embaixo, o vídeo do Slow, do Estevão, grande brother, grande cara, que fez um vídeo excelente sobre o assunto, onde ele foca em questões mais históricas, em pormenores históricos acerca de macrocultura, microcultura, e etc e tal, e como tudo isso funciona e chega aonde nós chegamos, né, nesse papo sobre a tal da apropriação cultural. E o meu texto ele se foca mais no que é a tal da apropriação cultural. Qual é a definição de apropriação cultural propriamente dita? De fato, não essa coisa, essa briga, esse bate-boca que a gente tem pela internet, textão pra lá e pra cá, e neguinho dando de dedo no outro na rua porque tá usando turbante, etc e tal. É uma coisa um pouco mais voltada para essas definições, certo? Então vamos ver o que sai desse vídeo aí, espero que vocês gostem, curtam, não deixe de se inscrever no canal já, pra ficar de olho nos outros vídeos, tá? E bora lá! Apropriação cultural de cu é rola. Bom, eu postei essa frase esses dias no meu Facebook e é óbvio que ela é uma frase parcial, que ela é uma frase agressiva, que ela tem teve muita discussão no tópico sobre isso, na verdade, né? E também é óbvio que a maioria das pessoas não entendeu o que eu quis dizer realmente com essa frase, com isso que eu postei. Até porque a intenção era provocar mesmo, era gerar uma discussão, era ver o que as pessoas tinham a dizer acerca disso. Mas eu estava, nesse caso, me referindo a essa suposta militância que a gente vê no ambiente virtual, que são as pessoas se digladiando, discutindo, sabe? Eu vejo muitos absurdos escritos por aí acerca desse assunto. Tem amigos muito próximos, amigos muito queridos, que são militantes dessas causas, né? São pessoas sérias, são pessoas dedicadas a esse tipo de assunto, só que fora do ambiente virtual e com outro enfoque, cara. Então quando eu começo a ver a galera discutindo essa coisa de um jeito tão raso na internet, eu penso, cara, vamos tentar trazer um pouquinho do que tá lá fora da internet aqui pra dentro, pra ver se as pessoas conseguem compreender um pouco melhor. Aqui se refere àquilo que se chama de apropriação cultural. Qual que é dessa discussão, entendeu? Qual que é da revolta? Onde está a negatividade disso, entendeu? Onde que isso atrapalha? E por que a apropriação cultural é diferente da aculturação? Ou seja, é diferente de você absorver a cultura de outros lugares, entendeu? Mas enfim, nesse caso eu estava me referindo justamente a esse tipo de militância, né? Que é uma militância bem rasa, né? E sem muito conhecimento de causa de fato. Então, antes de mais nada, vamos deixar algumas coisas claras. A apropriação cultural existe. E a aculturação, que é essa junção de culturas que traz novas influências uma da outra, ela pode ou não ser apropriação cultural dependendo do contexto, mas calma lá, veja o resto do vídeo. E sim, na maioria das vezes, aquilo que as pessoas nesse ambiente virtual tomam como apropriação cultural não é bem por aí, não é bem desse jeito, aí nesse caso, de cu é rola mesmo, né? A aculturação é aquilo que a gente vê de um modo geral, é aquilo que a gente vive todo dia, que é quando você inclui no seu repertório cultural, no repertório cultural de uma determinada cultura, de uma determinada sociedade, outras influências que vêm de outros lugares e que têm outros significados. Né? E quando entram em choque ou entram em conflito ou se agregam a uma outra cultura que já existe, acabam formando outros nichos, outros formatos, acabam trazendo outras influências e servindo como soma. Isso mantém aquela cultura que veio de outro lugar, viva, de certa forma, né? Então assim, a gente tem uma coisa chamada cultura majoritária, vamos colocar dessa forma, que seria a cultura geral de um determinado país, uma determinada sociedade, e nós temos uma cultura minoritária, que veio de outro lugar. Essa cultura entra em contato com a cultura maioritária, e aí nós temos uma soma de culturas e uma série de influências que surgem, né? Na sociedade, no modo de vestir, no modo de falar, na língua, muitas vezes, né? Dentro do português nós temos muitas palavras que vieram do árabe, muitas palavras que vieram do português de Portugal, nós temos palavras que vieram do italiano, nós temos uma série de internacionalismos que a gente usa na nossa língua, mas isso deixa para o professor Pasparalho, tá ligado? Portanto, a tal da apropriação cultural, de fato, ela é muito diferente, ela está muito além de um branco usando um turbante na rua, de um branco usando dread, de falácias do tipo, então quer dizer que se eu comer pizza eu estou me apropriando da cultura italiana. Não está. Na verdade, você está falando uma merda enorme, porque
De qualquer forma, a pizza é uma invenção egípcia e não italiana, beleza? E citar isso é bem importante para que a nossa conversa por aqui continue. Então, aquilo que eu falei para vocês, a tal da aculturação é uma assimilação de uma cultura com a outra, é uma troca de experiências, uma troca de informações entre duas culturas diferentes. E nós temos costumes, condutas, uma pá de coisas que entram nessa bagunça, entram nesse panelão. E sim, uma cultura pode suprimir a outra, uma cultura pode ser imposta, pode até mesmo dominar outra cultura. Isso no que tange na questão de interações sociais. São conceitos usados para pensar nos efeitos de uma globalização cada vez maior, são parte integrante da dinâmica social do ser humano, né? E o resultado disso tudo é mais do que óbvio, é essa aculturação, essa junção de várias culturas. Mas quando falamos em apropriação cultural, o buraco é mais embaixo. Não se trata apenas de mera opinião, se trata de um conceito. A apropriação cultural, ela tem a ver com o questionamento de que haja uma ressignificância de aspectos culturais de uma outra cultura para que ela possa ser aceita dentro da cultura dominante em questão na qual ela está se inserindo. Para isso eu vou dar para vocês um exemplo da minha religião. Eu sou umbandista. Opa, como assim, seu branquelo? Como assim você é umbandista? Isso daí é apropriação cultural? Calma lá. Beleza? Ainda existe muito preconceito com a Umbanda de um modo geral, já foi bem pior, mas hoje em dia aqui em Curitiba especificamente, falando de um cenário local, a Umbanda acabou virando moda. Acabou ficando divertido, acabou ficando cool. Isso aconteceu por causa da galera que quer ser diferentona, que quer ser descolada, né? Que quer ser assim, tipo... Olha, vejam, eu sou diferente de vocês. Existe muito disso. Aqui em Curitiba isso é muito presente. Então, hoje em dia, não é raro que você veja gente por aí vestindo branco para ir pra balada, quase tropeçando num monte de guia, né, que usa no pescoço. Guia, para quem não sabe, são aqueles colares feitos com pontas coloridas que os umbandistas usam. Então o cara tá com uma caralhada de guia pendurado no pescoço, pra fora da camisa, indo pra balada. Não é raro que as pessoas comecem a tatuar orixá nos braços, nas pernas, né? Começa a tatuar ponto de umbanda, símbolos umbandistas no corpo. Tem alguns terreiros que se tornaram mais populares, mais pop. Então, tipo, o terreirinho da moda, todo mundo vai naquele terreiro e tipo, nossa, eu fui no terreiro tal e fiz isso e fiz aquilo, encontrei fulano e ciclano. As pessoas adoram falar sobre como são praticantes de umbanda. Acabou se tornando uma moda. O que vocês perceberam nessa descrição que eu fiz? Se foi o comércio, a capitalização e a banalização de uma religião de origem afro, você está certo. Então é disso que se trata a tal da apropriação cultural. É quando algo que vem de uma cultura alheia precisa do aval da cultura dominante em questão para que seja bem aceito, para que se torne uma coisa reconhecida pelas pessoas e aceita pelas pessoas e acolhida pelas pessoas que fazem parte dessa mesma cultura dominante. E no caso, esse aval costuma ser a moda, a comercialização, a mercantilização girando em torno disso, né? No caso da Umbanda, foi preciso deixar a Umbanda cool, a Umbanda uma coisa descolada, para que as pessoas a aceitassem melhor e passassem a, nossa, olha como é foda ser umbandista. A coisa passa a ser mais bem aceita pelo grosso da sociedade e até mesmo admirada. Não é apenas um elemento cultural diferente de outro lugar, inserido dentro de uma cultura dominante, de qual qualquer um pode fazer parte disso respeitando os seus preceitos originais, mas sim a forma de tentar fazer com que isto seja visto com outros olhos para que se torne algo aceitável. Certo? Não é difícil, né? Mas é aí que está o problema. Respeitar uma cultura e incorporar ela na sua vida, seja como indivíduo, seja como um pequeno grupo, é uma coisa. E buscar artifícios que a distorçam para que ela seja melhor aceita é outra. Portanto, esse papo de apropriação cultural é uma questão coletiva, uma questão de status quo sistêmico dentro de um grupo. E não atacar individualmente uma pessoa por causa de um turbante, de uma religião, de um dreadlock no cabelo, de um kilt ou da porra que seja, entendeu? Isso é burro, incoerente, sem significância. E nesses casos, sim, a apropriação cultural de coisa rola. Lutar contra o indivíduo, nesse caso, é uma incoerência absurda. Não faz sentido você colocar uma questão social tão abrangente, tão sistematizadora, como culpa, como responsabilidade de um indivíduo, ou até mesmo de vários, de um pequeno grupo. Não é uma pessoa, um grupo específico, mas sim a sociedade em questão que dá aval, ou não de acordo com o modo como ela foi construída. É muito mais coletivo do que se permitem perceber. Não se trata do que pode e do que não pode. As significâncias e conceitos originais desses elementos culturais que vêm de outros países, que se inserem dentro de uma cultura dominante, eles já estão alterados pelo tempo, eles já estão mercantilizados, alterados pela sociedade onde eles estão, pelo convívio. Não é contra isso que uma luta deve ser empreendida, mas sim contra discursos públicos que endossem esse tipo de prática e contra uma mídia em geral que busca dourar uma pílula que não precisa ser dourada, entende? Eu sou um branco umbandista já há muito tempo, mas tão discreto a ponto de muitas pessoas só descobrirem isso recentemente, só saberem disso há muito pouco tempo acerca dessa minha parte, dessa minha vida religiosa. Então,
Então assim, eu vou ao terreiro, eu faço os ritos, eu faço as minhas rezas em casa, eu faço as minhas coisas religiosas no meu ambiente, quando eu não posso ir até um terreiro, e beleza, de boa. Mas as minhas guias eu mesmo que faço como deve ser, eu não compro pronta. Eu não tenho um Exu ou outra entidade tatuada no meu corpo só pra mostrar pras pessoas. Eu não uso todas as minhas guias penduradas no pescoço e roupa branca pra ir na padaria ou pra ir na balada. E eu não vou ao terreiro da moda. Até porque na maioria das vezes tá cheio de gente, eu não tenho paciência pra isso. Eu sigo com o meu respeito, com a minha sinceridade, com relação àquilo que eu incorporei à minha vida. Simples assim. Apropriação cultural não é uma mulher de turbante na rua, não é um branco usando dread, tanto quanto não tem a ver com o fato de eu preparar comida francesa no meu restaurante, ou sair por aí dizendo que os nórdicos também usavam dreadlock e que o turbante já era usado em outros lugares do Oriente. A apropriação cultural é mentir, dissimular, é enganar as pessoas sobre a significância de alguma coisa, sobre algo de alguma outra cultura, para que possa ser bem aceito por uma cultura dominante. É distorcer um conceito para que ele seja visto como cool, como diferentão. É tornar uma cultura algo que precisa ser vendido como algo exótico, como algo especial, porque na sua essência ele não pode ser aceito como ele é de fato. É colocar uma mulher branca na capa de uma revista usando um turbante, né, para ilustrar uma matéria sobre os negros ou os árabes, e não usar uma mulher negra, uma mulher árabe para ilustrar isso, para que o status quo aceite melhor a ideia, entendeu? Basicamente, apropriação cultural é uma forma refinada de racismo e sectarismo. E esse é o ponto. Você pode usar o que quiser, escolher a religião que você preferir, você pode até mesmo assumir costumes e prerrogativas diferentes da sua cultura de origem por simpatia, ou seja lá pelo que for. Apenas aprendam a separar indivíduos e pequenos coletivos de massificação. E isso vale para os dois lados da moeda, ou como diria o meu amigo Fábio, lá do canal Feio por Dentro, que tá parado, mas devia voltar, afropiração cultural, que segundo a definição dele mesmo é quando o preto perde tempo atacando indivíduos e não o sistema. E, inclusive, para finalizar esse vídeo, eu gostaria de agradecer o Fábio, grande Fábio Rodrigues, do canal Feio por Dentro, que não tem postado nada, mas que eu acho que devia voltar a postar. Vou até deixar o link aqui embaixo, não sei se tem vídeo novo, acho que não tem há muito tempo, mas Fábio, você devia voltar a pôr vídeo na internet, beleza? Ele é um cara foda, é um cara gente fina pra caralho, né? Tem aí, ele é ativista ele é um ativista da causa, é um cara que tem o seu ativismo fora da internet, né? Então ele tem aí uma teoria mais embasada, uma visão mais embasada acerca das coisas, leu o meu texto, me deu uma força. Obrigado, Fábio. Beijo pra você, um grande abraço. Obrigado por ter visto mais esse vídeo. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe por aí, mostre para as pessoas, né? Se quiser ouvir as minhas bandas, os links estão aqui embaixo. E se quiser me seguir nas redes sociais, os links também estão aqui embaixo, beleza? Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Falou, galera!